Olá, povo de Deus, 10ª semana do Tempo Comum, terça-feira, 7 de junho de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro dos Reis 17, de 7 a 16 e Mateus 5, 13, 16. Naqueles dias secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios, e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele, ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou e nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Os exegetas alemães Selin e Forer nos ajudam a nos situar no universo do livro dos reis, que nós vamos ler daqui para frente, nas semanas próximas. O nome de livro dos reis provém do fato de que eles contêm a história dos reis de Judá e de Israel, reinos do sul e do norte. Originariamente, eles constituíam um único livro, como os livros de Samuel, e na versão dos 70 formavam com estes um conjunto a que se dava o nome de reinos. A divisão dos livros dos reis em 2, feita pela versão grega e adotada pela Vulgata, foi introduzida nos manuscritos e nas impressões hebraicas desde 1448, depois de Cristo, claro. Que esta divisão se tenha verificado efetivamente, vê-se nitidamente no fato de que ela partiu em 2 blocos a história de Ocosias. A conclusão da narrativa da sucessão no trono de Davi foi transportada do final dos livros de Samuel para o início da história de Salomão. Um esquema simples dos livros dos reis nos ajuda a constatar que nos primeiros 11 capítulos temos a história de Salomão, sua investidura como rei e garantia do trono, o esplendor do seu reinado e os lados sombrios do seu governo. Depois dos capítulos 12 do primeiro livro até 17 do segundo, temos a história dos reis de Judá e de Israel, desde a cisão do reino até a queda do reino setentrional de Israel. E dos capítulos 18 a 25 do segundo livro, temos a história dos reis de Judá até a destruição de Jerusalém e o indulto concedido ao rei Joaquim. O texto de hoje nos põe em contato com a tradição do profeta Elias. Na Palestina, a chuva e as boas colheitas estão em proporção direta,
choveu bem, colhe-se bem, se não. E Jezabel, a mulher do rei Acabe, tinha introduzido em Israel o culto de Baal, deus da chuva, e queria impô-lo a todos, mas teve que haver-se com a oposição frontal do profeta Elias. A multiplicação milagrosa da farinha e do azeite mostra que o verdadeiro Deus da fertilidade e das boas colheitas é Javé e não Baal, incapaz de mandar chuva para interromper a seca proclamada por Elias. Ao fazer o milagre em nome de Javé, Elias mostra que a poderosa rainha Jezabel e todos os baalistas não têm razão. Quem a tem é a pobre e indefesa viúva de Sarepta, que confia em Javé. O fato de ser uma estrangeira abre uma perspectiva universalista da salvação, que será completada depois no Novo Testamento. A viúva de Sarepta é tipo dos pagãos convidados para a mesa do reino. Este episódio compreende-se plenamente à luz da citação que Cristo faz dele na sinagoga de Nazaré. O profeta que os seus recusam a escutar é ouvido e acreditado entre os pagãos. Podemos também comparar a viúva de Sarepta com aquela de que nos fala o Evangelho, para sublinharmos a generosidade de ambas. Esta viúva generosa com Elias também se contrapõe a Jezabel e à sua avidez insaciável. O milagre de Sarepta manifesta a solicitude e a providência de Deus em favor dos profetas e, sobretudo, dos pobres. Mateus 5, 13 e 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Estamos no contexto das bem-aventuranças e do grande discurso de Jesus, que compreende os capítulos de 5 a 7 de Mateus. Quem vive a nova lei das bem-aventuranças proclamada por Jesus, o novo Moisés, torna-se sal e luz do mundo. Os dois provérbios parabólicos do sal e da luz definem a vida e missão dos discípulos em contraste com a dos fariseus e pagãos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal dá sabor aos alimentos e é ainda usado para evitar a sua corrupção. O sal também era usado nos sacrifícios e, portanto, assumia um papel sagrado. E se perdesse a capacidade de salgar, era pisado pelos homens num gesto desacralizante. O sal finalmente também lembra a sabedoria. Devemos condimentar com ele o nosso falar. Os discípulos são luz do mundo, seguindo o Cristo, que é a fonte da luz. Não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire. Caso contrário, apaga-se, como acontece quando se coloca o apagador sobre uma vela. Sal da terra, luz do mundo, a missão dos discípulos tem um horizonte que dá sabor e ilumina a realidade toda. Somos convidados também a ser sal da terra, luz do mundo como cristãos. Um beijo no seu coração.